Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Horas. As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. Começamos com o debate da última noite para as presidenciais. Um dos temas em destaque foi a celebração de ontem do 25 de novembro. Luís Marques Mendes acusa André Ventura de estar contra o 25 de abril. Em causa o momento em que o líder do Chega subiu ao púlpito para discursar e retirou 2 cravos vermelhos que tinham sido colocados por Mariana Mortágua. Um gesto que para Marques Mendes foi simbólico e não passa indiferente. Eu acho que o debate de hoje, naquilo que tem a ver aqui com o meu adversário, mostra 2 diferenças. A primeira é a seguinte: eu comemoro o 25 de novembro com todo o gosto, porque nos devolveu a Portugal a pureza dos ideais de Abril. E eu acho que André Ventura comemora o 25 de novembro porque não gosta do 25 de Abril. E ainda hoje se viu isso num pequeno detalhe. Às vezes é em pequenos gestos que se vê as grandes intenções. É a questão das rosas e dos cravos, substituir as rosas pelos cravos ou, neste caso, exatamente o contrário. André Ventura, por outro lado, rejeita as acusações de Luís Marques Mendes, diz que ontem não era dia para se falar da Revolução de Abril. Eu o que fiz hoje foi, num parlamento que era de rosas brancas, a esquerda foi para lá, meteu cravos em cima das rosas. Eu tirei-as. Eu sou o candidato da ordem. Ao contrário do Dr. Luís Marques Mendes, que é, tanto lhe faz CPS como PSD, como estar a cumprir a lei, como não cumprir a lei, é a mesma coisa. Mas antes disso, deixe-me só fechar esta questão. Qual é para si, André Ventura, o legado do 25 de Abril? Foi o dia que nos salvou da liberdade. Nós passámos anos em que... foi o dia que nos salvou a liberdade, verdadeiramente. Porque o 25 de Abril, o que nos trouxe nos meses a seguir foi expropriações, pessoas que perderam tudo, foi a vergonhosa independência das colónias, que ainda hoje estamos a ver o que é que deu, e tudo o que aconteceu depois. Quer dizer, o 25 de Novembro é a garantia de que a liberdade se efetivou e que os devaneios da extrema-esquerda não se concretizaram. Neste debate, justiça e corrupção foram outros temas que afastaram os 2 candidatos. O Marques Mendes já tem um ponto na agenda para abordar o assunto, se chegar a presidente, que é convocar um Conselho de Estado. A justiça está doente. E, portanto, o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição vai ser sobre reforma da justiça e combate à corrupção. Nunca houve um Conselho de Estado em Portugal sobre esta matéria. Reforma da justiça e combate à corrupção. Porque considero que esta é uma prioridade indispensável. É preciso acabar com os diagnósticos e ter iniciativa. E ter ação. Deixe-me agora acabar. E ter soluções. Toda a gente fala em diagnóstico. Toda a gente fala num acordo para esta área ou para aquela. Eu vou dar o pontapé de saída. Uma ideia rejeitada por André Ventura, que entende que tem mais ferramentas para combater a corrupção no país. Se o Luís Marques Mendes acha que é um Conselho de Estado que vai resolver o problema da corrupção em Portugal, só mostra que vai fazer o mesmo que todos os outros. Concretizo. Absolutamente nada. Sim. Que é o que estes políticos estão habituados a fazer. Absolutamente nada. Eu tenho uma vantagem nos Marques Mendes. É que no Parlamento já apresentámos centenas de propostas para conseguir efetivamente combater a corrupção. Nós temos a vantagem, e eu tenho a vantagem, de ter dado a cara por medidas que efetivamente... Olha, dou-lhe um exemplo que agora o Governo até veio atrás. Que é perceber que o problema da corrupção tem que ver com o confisco dos bens de quem andou a roubar. Em vez de permitirmos conversa da treta, como francamente a sua me parece um bocadinho, nós temos que ir onde dói. Um debate que ficou ainda marcado por trocas de acusações. Marques Mendes diz que Ventura leva para os debates a cassete habitual. Ora é o Bangladesh, ora é corrupção. Já André Ventura acusa Luís Marques Mendes de ser a marioneta do governo. Voltamos ao tema do 25 de novembro. A data foi celebrada ontem pelo Partido Socialista com alguns históricos do partido e prometeu libertar a data da interpretação feita pela direita. Numa comissão política nacional no Largo do Rato, o PS assinalou este dia com nomes como Manuel Pedroso Marques, Isabel Soares ou Manuel Alegre. No fim das memórias, o secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, prometeu celebrar a data depois de afastar as interpretações que diz erradas feitas pela direita. Miguel Viterbo Dias. Para o líder do PS, o atual governo prejudicou a forma como se assinala ao 25 de novembro. Tendo sido já comemorado por governos anteriores, designadamente por governos do PS e pelo próprio Mário Soares,
O 25 de novembro deve ser comemorado, mas não com o método reducionista escolhido pelo atual governo. A promessa de tirar a data das mãos da direita, feita por José Luís Carneiro, que, numa resposta ao Chega, recordou o histórico do PS para o fim da unicidade sindical. Aos que nos acusam hoje de tentativas de instrumentalização da UGT a propósito da greve geral, lembro que foi o PS a defender o pluralismo contra a unicidade sindical. O líder do PS que seguiu Marcelo Rebelo de Sousa para sugerir também a atribuição da patente de Marechal a Ramalhianes, que o antigo Presidente da República já disse não querer. Numa noite de históricos, Manuel Alegre diz que uma data não substitui a outra, considerando novembro o momento da correção da trajetória. O 25 de novembro é uma consequência do 25 de abril. O 25 de novembro é uma correção dos desvios que foram introduzidos no 25 de abril. É uma vitória do 25 de abril. E também é uma derrota daqueles que mais à direita pensavam fazer de Portugal um novo Chile ou uma nova Pinochet. Mas lembrou, à direita, que há 50 anos faltou à chamada. Não havia nenhum dirigente da direita, sobretudo aqueles que agora se querem apoderar do 25 de novembro contra o 25 de abril. Já Isabel Soares lamentou os tempos políticos atuais para pedir ao PS que não abdique do seu legado. Tenhamos orgulho na nossa luta e na nossa história e, sobretudo, agora que cresce assustadoramente o discurso do ódio, do medo, do racismo e da xenofobia, como ainda hoje vimos na Assembleia da República aquela vergonha das flores. A filha de Mário Soares, um dos nomes mais citados nesta noite, de evocação do 25 de novembro na sede nacional do PS. Miguel Viterbo Dias, com os destaques da Comissão Política Nacional do PS, que assinalou o 25 de novembro. Ainda sobre o tema, Henrique Gouveia Melo diz que as críticas do PS à comemoração do 25 de novembro vão contra o legado de Mário Soares. Em entrevista à CNN Portugal na última noite, o candidato à presidência da República lamenta a postura dos socialistas, que acusa de não quererem aceitar a importância da data para a consolidação democrática. O Dr. Mário Soares foi um lutador pela liberdade e, no momento decisivo, quando a nossa recente democracia estava a desviar para uma esquerda perigosa e ditatorial, ele foi muito importante para que isso não acontecesse. E, portanto, o Partido Socialista vir dizer que tem vergonha desta comemoração é praticamente dizer que tem vergonha do Dr. Mário Soares. Eu isso acho difícil de compreender. Mas eu não tenho vergonha do Dr. Mário Soares. Henrique Gouveia Melo, que aponta a defesa como uma das principais prioridades do mandato, se for eleito Presidente da República. O candidato presidencial diz que a classe política precisa de explicar melhor aos portugueses o que está em causa. O que tem que fazer sentido é aos políticos explicarem à população as políticas que devem ser seguidas. Não políticas belicistas, porque se deseja ser belicista, mas políticas que, a médio e longo prazo, preservam a paz. Porque se não fizermos essas políticas e não conseguirmos explicar isso à população, a população pode cair na armadilha de julgar que, indo por um caminho mais simples e mais fácil agora, acabar por ter que enfrentar mesmo um conflito. E aí é com muita destruição. Henrique Gouveia Melo, candidato à presidência da República, em entrevista à CNN Portugal na última noite. Falamos agora das negociações para a paz na Ucrânia. O Presidente da República alerta que a procura por um resultado muito imediato pode criar um problema muito grave a prazo. De acordo com o Presidente da República, se o acordo não respeitar certos valores e princípios, provavelmente não vai haver paz duradoura. Se aquilo que se consegue não respeita certos valores e princípios, provavelmente não há uma paz duradoura. Ou seja, que viola a soberania do Estado ucraniano. Não, quer dizer que deve fazer-se tudo pela paz, mas não de tal maneira que para ter um determinado resultado muito imediato, se cria um problema muito grave, num prazo não muito longo. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à saída de uma conferência sobre o 25 de novembro de 1975 na Fundação Calouste de Gulbenkian, em Lisboa, não comentou em concreto os contactos em curso nem exposições das duas partes, Ucrânia e Rússia, mas referiu que há vários processos em simultâneo a decorrer. Fechamos no futebol. O Sporting defronta hoje o Clube Rouge para a Liga dos Campeões. Os Leões procuram a terceira vitória na fase de Liga da Champions. Têm 7 pontos. Um triunfo hoje pode deixar a equipa comandada por
por Rui Borges com 1,5 na próxima fase. A partida arranca às 8 da noite. O relato é para ouvir aqui na Rádio Observador com o Diogo Varela. Nota ainda para o Benfica. Os encarnados venceram ontem o Ajax em Amsterdão por 2-0 e conquistaram os primeiros pontos na prova milionária. Samuel Dal e Leandro Barreiro marcaram para as Águias. O Benfica tem 3 pontos, faltam mais 3 jogos com Nápoles, Juventus e Real Madrid. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 6h30. Até já. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.